Bom dia, amigo, caríssimos e caríssimas ouvintes da Palavra de Deus. Gostaria de compartilhar a mensagem que Deus colocou no nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida. O segredo da fidelidade. O segredo da fidelidade se encontra em o texto de Daniel, capítulo 1, verso 12. Diz assim: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer legumes e água a beber. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Amém. Essa é a história de Daniel. Daniel é Daniel. Quer dizer, Deus é o meu juiz, ou juiz segundo Deus. Em qualquer situação, não se esqueça de que o Senhor está vendo tudo. Ele é onisciente, onividente, onipresente e onipotente. Não precisamos verificar se há alguma câmera escondida que nos poderá denunciar para que então tomarmos atitudes de cristãos, de crentes. Ou ser crente só quando os outros estão olhando. Ou estão nos vendo. Ou crente só na igreja, domingueiros. Deus vê tudo e sabe tudo. E haverá de nos recompensar se dermos o bom testemunho de cristãos, de crentes em Jesus. Primeira lição que eu gostaria de destacar: o segredo da fidelidade de Daniel. Não negocie a sua fé. A vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego teria sido completamente diferente se eles não tivessem tomado a decisão de não se contaminar com as iguarias, os manjares e as coisas da Babilônia, do rei. Provavelmente deles nunca tivéssemos ouvido falar. Muitas pessoas que são de Deus também ficarão no anonimato, porque não tomaram decisões para não comprometer a sua fé. Aqueles jovens, Daniel e seus companheiros, conheciam a lei do Senhor, conheciam os preceitos e os mandamentos de Deus, conheciam o próprio Deus e serviam a Ele com fidelidade, com amor, a qual proibia o consumo daquele tipo de comida e bebida, e se recusaram a contaminar-se com o manjar do rei. Honrar a Deus, eu aprendo que honrar a Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer como crentes em Jesus, como cristãos. Aqueles jovens hebreus foram educados ao conservarem com o encarregado. Não é porque nós somos de Deus que devemos ser arrogantes com os perdidos, com os não crentes. Eles merecem a nossa compreensão, educação e amor cristão. Devemos ser ainda mais zelosos e nos preocuparmos de darmos o nosso testemunho de crentes para aqueles que nos veem e não são crentes, ou não professam a nossa confissão de fé religiosa.
somos os representantes, embaixadores do único Deus e verdadeiro Deus. Se nós formos sábios no tratamento com os não crentes, iremos ganhá-los para Deus, para Jesus. Daniel foi um homem fiel, desde a sua tenra idade, a sua mocidade, a sua meninice. Ele buscou o Senhor com zelo, com esmero, com afinco, com muito cuidado. E ele tinha temor e tremor da santidade de Deus. E ele foi um exemplo de fidelidade para os seus companheiros, para a nação de Israel, para o rei Nabucodonosor e para aqueles sacerdotes dos deuses pagãos da Babilônia. Com sabedoria que Daniel tinha, e sem esnobismo, sem ser esnobe ou piegas, aqueles jovens fizeram as pessoas verem que eles estavam certos, que eles eram diferentes. Sempre que estivermos agindo conforme a palavra de Deus, estaremos corretos. Não precisamos fazer força para provocar quem somos, ou provar quem somos. O próprio Deus irá honrar-nos quando nós honrarmos o seu nome. Segunda lição: não se iluda com os prazeres do mundo. Não se iluda com as coisas deste mundo. Não se iluda com o canto da sereia com as tentações que querem fazer-nos pecar contra o nosso Deus, se afastar de Deus. O exemplo de José do Egito foi outro servo aos modos de Daniel, como servo de Deus que decidiu não usar o caminho do pecado, o caminho curto para o sucesso. Às vezes pode até desagradar a Deus, a fim de não ser lançado no fogo que arderá por toda a eternidade. Teria caído no conto do inferno, caso tivesse um envolvimento amoroso com a mulher do seu senhor, a Potífera, mulher de Potifar. Atendeu seus caprichos, seus desejos carnais, jovem, saudável, solteiro, mas ele não caiu na tentação, nos desejos da carne daquela mulher linda diante dele. Ele foi fiel ao Senhor, assim como Daniel foi fiel a Deus, não se inclinando ante ao Deus pagão da Babilônia e ao próprio rei da Babilônia, imperador. Até poderia ter tido uma boa vida no maior império do mundo, no caso de José, daquela época que era o Egito, mas dele só ouviríamos falar que se desviou da verdade, que pecou contra o Senhor, contra a castidade, e foi infiel a Deus. Muito pelo contrário, José foi fiel a Deus em tudo. O mágico Simão, lá do Novo Testamento, oferecendo dinheiro, fez o seguinte pedido ao apóstolo Pedro: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o dom do Espírito Santo. A resposta de Pedro foi que ele iria para o inferno com o seu dinheiro. Não aceite suborno para influenciar
a obra divina. Não venda ninguém e nada que é de Deus para o inimigo, para este mundo. Não abra mão da sua fidelidade a Deus, de ser reto, íntegro, santo. Não abra mão do Senhor. Não abra mão da sua consagração de vida. Não descarte aquilo que o Senhor lhe ensina. Um dia você verá que foi a maior bênção ter aprendido algo da palavra de Deus. Ainda que Deus lhe deu um ministério, uma atividade ou algo para fazer, o qual para cumpri-lo você tem que pagar um preço alto, não desista, não abra mão das suas convicções, não abra mão de ser crente, ser servo de Deus, ser cristão, pois o Altíssimo lhe abrirá as portas. Seja fiel. Nos evangelhos, já concluindo, nós lemos de Jesus e ouvimos de Jesus: bem-estar, bom servo e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A Bíblia fala que aquele que for fiel até o fim será salvo. Dar-te-ei da coroa da vida. Então há galardão, a recompensa para toda aquela cristã, crente em Jesus, que não abre mão da sua consagração, da sua fidelidade a Deus. Ou seja, melhor dizendo, não abre mão de Deus e do seu reino e sua palavra. Que de fato, meu ouvinte, dileto amigo, caríssimos e caríssimas irmãos, sejamos fiéis apesar das circunstâncias, apesar da adversidade, da dificuldade, apesar do pecado, do diabo, do inimigo. Não abra mão da sua convicção e da sua fé e fidelidade ao Senhor. Que Deus abençoe. Amém.